Rapaziada, isso aqui vai dar assunto, hein? Mauro César detona o Neymar. Pode ser que ele nem entre mais em campo nessa Copa do Mundo. Vixe, mano. Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos e agradecimento aqui ao canal Jovem Pan Esportes. Bora ver o que o Mauro César falou do Neymar. Mauro César, pilhado. Bora ver o que é que eles falaram, rapaziada. Bora pro vídeo. O Neymar, ele estava há 3 anos sem defender a seleção brasileira. 3 anos. Um cara que até pouco tempo mandava na seleção brasileira. Essa é a verdade. Né? O Neymar ditava o ritmo na seleção brasileira. O Neymar era disparado o grande nome da seleção brasileira. Era o 10. E dessa vez o Neymar está passando por uma experiência diferente. Dessa vez o Neymar, Bruno Prado, ele está tentando se adaptar. Eu acho que está conseguindo, está sendo até elogiado pelo Ancelotti nas coletivas por isso. Ele está vivendo uma situação de coadjuvante. Ele sabe que ele é protagonista no nome, que aonde ele pisa tem toda aquela idolatria, é ovacionado, mas ele percebe que hoje na seleção brasileira ele é um coadjuvante buscando seu espaço e buscando um momento para tentar ganhar mais minutagens pela seleção brasileira, Bruno. E outra, realmente ainda muito ovacionado. Quando foi para o aquecimento, o estádio foi abaixo e quando entrou, foram muitos aplausos ali também para o Neymar, Bruno Prado. Mas não mudou muito no jogo, né, Bruno? Não foi uma entrada, nossa, entrou e brilhou. Entrou e ganhou ritmo, é isso. Sim, eu acho que esse era o principal objetivo, né? Nem dava para esperar que ele arrebentasse com o jogo, porque ele tá 1 mês e pouco sem jogar, ele já tá com 34 anos, ele tá na reta bem final da carreira dele. Aí é uma coisa minha, não é nenhuma informação, tenho até dúvida se ele volta depois da Copa. Acho que até o fim do ano ele vai, né? Ele tem um contrato com o Santos, acho que ele vai cumprir isso até o fim do ano, depois não sei se ele vai seguir. No Brasil acho bem difícil que ele siga, se ele seguir talvez jogue um pouquinho nos Estados Unidos, mas aí já não importa, aí é achismo meu, não é informação nenhuma, né? Mas sobre o fato, né, dele entrar em campo, acho que a intenção mesmo foi ganhar ritmo, acho até que ele participou bem, nada demais, mas ele participou bem do jogo, se movimentou, pegou na bola bastante. Ele é um jogador que chama muito, até acho que ele poderia ficar um pouco mais paradinho, né? Mas ele não consegue, é o jeito dele mesmo, ele vai, busca a bola, ele chama o tempo inteiro, se ele dá opção. E é um jogador que está ali também porque os atletas gostam muito dele, e acho que isso é sincero, não acho que isso é uma coisa para mídia, para politicamente correto. Acho que os jogadores gostam dele, ele gosta de estar ali e ele está bem consciente da condição dele. É ele que sente dor, que machuca, que vai fazer a recuperação, ele que com certeza sente que o corpo já não obedece à mente como obedecia. Então ele sabe bem o lugar dele hoje na seleção, que ele vai entrar de vez em quando, que ele pode ajudar de uma maneira diferente do que ele poderia nas outras Copas que ele disputou. Ele sabe que está numa reta final de carreira, ele queria estar lá, então ele também, para ele, com certeza ele está feliz de estar lá. Então o Neymar é um cara que vai ajudar quando for preciso. Acho que em algum jogo que o Ancelotti não o coloque, não acho que ele vai criar problema nenhum com isso. Acho que ele tem muita consciência do lugar dele hoje no time. E ele é um cara tranquilo. Eu acho meio estranho, assim, o Neymar é um cara explosivo. O Neymar me parece assim, um cara bem tranquilo, assim, na convivência diária. Ele tem no jogo, ele é um cara pilhado, agita, reclama, vai, toma porrada e briga com o adversário, reclama com o juiz. Mas, assim, no dia a dia ele é um cara que acho que ele convive tranquilamente com um grupo de atletas e hoje ele tem muita consciência do que ele pode fazer, de como ele pode ajudar e mesmo que seja fora de campo, ele vai estar ali para ajudar como ele pode. Mas dentro de campo pode ter um momento ou outro que ele pode ser útil, mas não imagino assim que em algum momento ele vai virar titular da seleção na Copa. Isso eu não acho que vai acontecer, não. Não, e outra, né, Bruno? Você até falou, o Neymar não é um cara polêmico, não é um cara tão bad boy, como muito se fala. Mas o Neymar, ele tem uma coisa que às vezes pode despertar também mais críticas. Ele não leva desaforo, né? Sim. O Neymar, ele tem esse lado. Sempre quando ele é atacado na internet, ele responde. Sim. Sempre quando ele é atacado em TV, em emissora de TV, ele responde. E aí ele comenta em algumas postagens. Ele é aquele cara que ele não leva muito desaforo. E aí, claro, ele acaba chamando brigas. Todo mundo que não leva desaforo chama briga. Eu sei bem disso. Chama briga. Sim. A pessoa que não leva desaforo
ela vai chamar o ataque muitas vezes. Eu até acho que ele compra. Eu acho que isso também aumentou pra cima dele. Até acho que ele compra uma briga que ele não precisa comprar. Falou isso de mim, não é que se dane. Mas ele sim, ele compra, ele responde. Ele deve ficar lá no Instagram o dia inteiro. Às vezes tem umas postagens meio aleatórias, ele vai lá e responde. Mas enfim, é o jeito dele. Aí é coisa dele, pessoal. Acho que até ele entra numas brigas que podia simplesmente, tá bom, ok. Falou, cada um fala o que quer e pronto, acabou. Tanto faz. Mauro César Pereira. A gente fala muito, né, desse protagonismo do Vinícius Júnior, e que muito se fala em Neymar. E o próprio Neymar ontem, Mauro, ele disse o seguinte: fico feliz pelo carinho da torcida, de todo mundo, mas mais feliz ainda por nossa equipe estar indo bem. Muito feliz pelo momento do Vini. Vini hoje é o nosso principal jogador e está numa fase incrível. Vem nos ajudando, decidindo jogos. Isso é importante para nós. Ou seja, o Neymar, que o próprio Vinícius Júnior diz que é o ídolo dele, né? Tendo esse reconhecimento que muitos, midiaticamente, né, jogam os holofotes mais pro Neymar, e o próprio Neymar fez questão de jogar o holofote pro Vinícius Júnior, Mauro. Pode ser até mostrando um pouco do que ele conversou com o Ancelotti, com a comissão técnica da seleção brasileira, de que ele não se colocaria como protagonista e trazendo, assim, uma visão de grupo, reconhecendo inclusive um companheiro como principal jogador da seleção brasileira? Não dou muita importância para isso não, Thiago. Para mim o Neymar é um reserva, voltando de uma longa atividade, tentando ganhar espaço no grupo. Declarações protocolares adequadas ao momento. Vai falar o quê? Eu sou protagonista? Ele sabe que não é. Não dá para dizer isso. Então, correto, falou algo meio óbvio até. E seguimos. Eu não dou essa importância toda, não. Acho que... Eu nem sei nem se o Neymar vai voltar a jogar na Copa do Mundo. Talvez nem entre mais no time, né? Porque ontem foi uma situação favorável para ele entrar depois dessa longa inatividade, essa situação toda. Mas haverá uma nova chance como essa? Se ele estiver precisando ganhar um jogo, ele vai lançar o Neymar? Será? Não sei. Talvez ele nem jogue mais. Talvez tenha sido só esse momento. Isso aí o tempo vai dizer. É verdade, Bruno Prado, porque daqui a pouco, agora vão ser jogos de mata-mata. Dessa vez o Neymar entrou, estava 3-0, ganhou ritmo, tudo muito bem, bonito. Agora, o próximo jogo deve ser duríssimo, né? Já para começar falando, a gente teve aí um jogo contra o Japão, que o Brasil abriu 2-0 e foi o que foi, né? Tem a Holanda, a Suécia, eu concordo com o Mauro, seria o melhor adversário. Mas você concorda com o Mauro César Pereira, Bruno? Será que realmente pode ser um momento em que o Neymar não tenha mais tanto espaço? Porque ontem o Neymar entrou em campo, faltavam 25 minutos para acabar a partida. Mas agora é mata-mata, ou não? Ou você acha que o Ancelotti acredita mesmo que o Neymar possa fazer diferença em jogos e ele vai entrar mesmo sendo um jogo de mata-mata? Eu acho que, assim, depende do jogo. Acho que depende das circunstâncias do jogo. Pode ter jogo que o Ancelotti pode contar com ele por ser um cara muito talentoso, que ele precise que o adversário dê campo para isso, que esteja muito fechadinho. E ele é um cara que pode achar um espaço mínimo ali, um espaço onde não tem, da maneira que ele pode hoje, mais perto do gol, sem precisar recompor tanto. Pode ter um cenário assim. E pode ter jogo que não dá, que tá um jogo de uma outra maneira, um jogo muito físico, muito pegado, muito corrido, e aí não tem muito o que fazer. Então, eu imagino que o Ancelotti é uma opção que ele tem e que ele pode usar em algum momento, mas não acho que é uma coisa que está na cabeça dele. Não, todo jogo eu vou ter que colocar o Neymar. Acho que vai depender muito do jogo, vai depender muito da circunstância, muito do adversário, muito do que o jogo vai pedir. E aí ele tem o Neymar, ele tem o Endrick, ele tem o Luiz Henrique. Não sei se o Luiz Henrique perdeu espaço mesmo, né? Já é o segundo jogo que ele nem entra. Martinelli tem entrado mais, né? Martinelli entrou nos últimos 2 jogos. Ele tem algumas opções ali que ele pode usar de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. Mas não acho que Neymar vai ser uma coisa obrigatória. Não, Neymar vai estar todo jogo. Acho que ele vai entrar de acordo com o jogo. Pode ter jogo que seja importante
ter o Neymar ali. Mas não acho que é uma coisa que o Ancelotti vai ter na cabeça, assim, eu vou colocar ele, seja independente da situação. Eu acho que ele vai colocar quando ele achar que o Neymar pode ajudá-lo, e pode ajudá-lo num jogo em que o Brasil está com dificuldade de achar um espaço, e ele, com a qualidade que tem, pode ajudar a achar esse espaço mínimo. E você acha que o Neymar é o jogador para ajudar nesse aspecto? Sim, acho que ele pode ajudar em alguns cenários. É um cenário, Brasil, o adversário muito retrancado, o adversário muito atrás, o adversário dando a bola, deixando o Brasil com a bola no campo de ataque, marcando perto do seu gol. Ele é um cara que pode ali, ele vai ter a bola também, né? Como o time vai estar instalado nesse cenário no campo do adversário, vai ter a bola perto da área, e ali ele pode ser perigoso, ali ele pode ajudar. Se for um jogo de uma intensidade, se eu preciso de um cara para apertar a saída de bola para lá, pressionar o zagueiro, aí não dá para ele. Aí ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir, Neymar, você vai lá e você vai lá e aperta o zagueiro dos caras, ou vai lá, você acompanha o volante do cara, o volante deles, não deixa o volante dos caras jogar. Aí não vai dar. Mas num cenário assim que o Brasil vai se instalar no campo de ataque e precisar achar um espaço, ele pode ser útil. Pilhado, assim como você, eu também defendi durante muito tempo a presença do Neymar na seleção brasileira, por tudo que ele fez e sozinho em 3 Copas do Mundo. Então, sempre achei que foi pelo menos um ato de reconhecimento a um cara que carregou 50 contêineres, 200 bigornas e 300 caminhões sozinho nas costas. Porque ele olhava para o lado, não era nem a ausência de coadjuvante, não tinha nem figurante na seleção brasileira. A minha linha de corte sempre é a Olimpíada de 2016, daquele grupo, internacionalmente, ninguém se tornou um atleta de ponta, com exceção do Marquinhos, que é zagueiro defensor e não resolve jogo, não resolve partidas. Então, eu sempre fui um defensor da presença do Neymar na seleção brasileira, a despeito de tudo que ele faz, fala ou deixa de fazer fora de campo, que não é problema meu. Mas essa contusão dele na reta final foi muito comprometedora para a utilização e o aproveitamento dele na Copa do Mundo, porque ele ficou mais de um mês sem jogar, ele já estava quase um ano, quase 1000 dias, melhor dizendo, sem vestir a camisa da seleção brasileira, ficou mais de um mês sem jogar, e é claro que nesse interregno, nesse interim, nesse intervalo, nesse ato aí de um mês, ele estava primeiro pensando em recuperar a panturrilha, para depois pensar também num vigor físico melhor. Como, para mim, a Copa do Mundo vai começar a partir de agora, com jogos mais duros de mata-mata, acho que o Neymar só vai entrar na boa. Me surpreendeu até a minutagem que ele teve na partida contra a Escócia. Mas é justificável, visto que o jogo já estava definido, já estava decidido, já estava 3-0, e o time da Escócia, não se iludam com tudo que foi dito, visto ou falado, é realmente um time digno de ficar fora da fase de mata-mata da Copa do Mundo. Muito ruim, muito limitado, e que não exigiu do Brasil nem na parte defensiva brasileira, e na parte defensiva escocesa foi aquela lambança, aquela atrapalhada toda que a gente viu e que a gente falou aqui no microfone da Jovem Pan. O Neymar volta para a seleção brasileira, ele entra em campo, e aí realmente, né, quando ele entrou, o estádio foi abaixo, mas vou ser até sincero, tá? Eu acho que já estão começando a perceber um pouco do protagonismo do Vinícius Júnior, porque eu esperava ter um coro. Estão começando a perceber? Eles estão começando a perceber. Os caras compraram ingresso, foram pro jogo, botaram camiseta amarela e não perceberam ainda. Estão começando a perceber o protagonismo do Vinícius. Tá de sacanagem. O pessoal faz o quê? Faz selfie, não vê o jogo? Como é que é essa torcida do Brasil? Movimento verde e amarelo. Eles ficam fazendo o quê? Selfie vendo o jogo. É só olhar pro campo. Mauro, peraí, sério. É impressionante o quanto se grita o nome do Neymar ainda. É impressionante. É típico dessa torcida de Copa do Mundo. É Brasil selfie. É ver e ser visto. Momentos instagramiáveis, não é assim que fala? É isso. Cara, esse pessoal vai ver jogo. Eu duvido que Instagramável. Difícil essa palavra desgraçada. Mas, porra, cara, os caras vão pra lá pra fazer selfie, colocar no Instagram e tal. Tá prestando atenção em jogo. Nada disso. Se guiar por um negócio de torcida se guiar por torcida já é um erro em qualquer situação. Torcida de Copa do Mundo, menos ainda. Pessoal desvinculado do futebol, que se junta nessa hora pela festa, pela farra. Entendeu? O que eles falam, gritam, pouco importa. Agora, o cara tá percebendo agora que o protagonista é o Vinícius? Porra, só agora tá percebendo? Pelo amor de Deus, hein?
Tá pagando ingresso caro e não tá vendo o jogo, não tá prestando atenção no jogo. Pô. Quando o Neymar ele vai, né, pro aquecimento, tem muitos gritos, muitos gritos. Quando o Neymar entra também, mas não foi aquele coro do estádio inteiro, olê, olá, Neymar, Neymar, como eu esperava. Foi o grito ali, né? Reagiram muito, comemoraram muito. Agora, quero saber de vocês também, eu vou perguntar pro Mauro e pro Viga, né? O Ryan entrou no time, entrou muito bem. O Matheus Cunha entrou no time, entrou bem. Vocês acham que isso, eu percebi um pouco isso ontem no estádio, tira um pouco do apelo pelo Endrick? Porque o Endrick sempre foi muito bom, sempre entrou muito bem na seleção brasileira, mas ontem, por exemplo, e contra o Haiti, eu não senti aquele negócio, aquela de ovacionar, de gritar Endrick. Endrick, vocês acham que a boa fase do Ryan e do Matheus Cunha pode reduzir um pouco de chance do Endrick e até essa pressão popular, porque a pressão era muito grande. E ontem eu já não senti no estádio Mauro César Pereira e Rafael Viga. O Pilhado, nesse reino chamado Seleção Brasileira, a gente tem um sentado no trono, que é o Neymar, mas que ele está ali com um cajado, com um cetro, né? Para entregar para o príncipe, que é o Vini Júnior. Embora o príncipe hoje seja o protagonista e o rei seja apenas uma figura mais que decorativa dentro da seleção brasileira. Então, com essas posições, acho que devidamente marcadas, quase que fincadas e posicionadas, justamente não sobra muito espaço para o Endrick. E à medida que o tempo vai passando, a seleção brasileira vai mostrando uma cara, goste dela ou não, bonita, feia, mais ou menos, com algumas imperfeições, eu acho que a possibilidade do Endrick jogar diminui significativamente, porque eu estou achando que ele encaixou ali o Ryan pela direita para fazer corredor e para ajudar o Danilo lá atrás, porque certamente contra uma Holanda, contra um Japão, o Danilo vai ser muito mais acossado, vai ser muito mais incomodado. O Matheus Cunha vai ficar fazendo esse pico de vértice aí, né? Esse pêndulo, a ligação entre meio e ataque e meio, hora ele joga como centroavante, hora complementando ali o setor de meio de campo, e o Vini Júnior pelo corredor esquerdo, tendo liberdade total para flutuar por onde quiser no comando de ataque, sem muitos compromissos defensivos. Então, diante dessa arquitetura, desse organograma, acho que ficou mais difícil a presença do Endrick na seleção brasileira. Agora, a reivindicação em torno do Endrick foi muito por conta da opção feita pelo Ancelotti de forma errada, errônea e equivocada no primeiro jogo. Ele me vai de Igor Thiago. Com todo respeito ao Igor Thiago, eu no Paro Ímpar, na pelada, no rachão, não seria o primeiro a ser escolhido. Seria talvez o 25º ou 26º dessa fila da seleção brasileira. Então, acho também que esse frisson, essa cornetada em favor do Endrick, tinha muito a ver com a possibilidade de o Matheus Cunha ficar de fora e o Igor Thiago ser o titular da seleção brasileira. Ainda bem que isso não aconteceu. Quando eu falo ainda bem, é sobre o Igor